Isso. Isso. Tá. Então, vamos lá, gente. Fechar nossos olhos, né? Procurar alcançar a sintonia com o alto, né? Com o nosso Criador, Deus, nosso querido Mestre Jesus, a espiritualidade amiga. Que a gente possa iniciar nosso domingo com muita alegria, com muita reflexão e complementando o nosso intelecto para auxiliar nosso coração a sentir o mundo de uma forma mais branda, mais pacífica, mais construtiva e melhor direcionada na direção do Criador, que é o nosso progresso pessoal. Que as bênçãos do alto possam amorificar nossas palavras, nossos pensamentos, e que juntos, num só coração, nesse elo de amor, carinhosamente possamos debater os assuntos junto com as mentes pensantes do mundo espiritual e sermos mais felizes, né, nas conclusões que tivermos depois desse trabalho. Esteja conosco, Jesus, sempre, sempre. Que assim seja. Bom, gente, então, depois de algumas semanas ausentes, né, vamos retornando ao nosso trabalho e a gente vai retomar o estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, né, pela irmã do Fogo, pelo médium psicográfico Vanderlei, no capítulo 20, que tem como título A Imprudência no Trânsito. Okay? E a capa do capítulo traz assim, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprudência, imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Esse é o título do capítulo, né? Trazido do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos ler o capítulo em si. Traz uma historinha muito interessante, que diz assim. Todos estão me ouvindo bem? Ok? Sim. Beleza, vamos lá então. Cumpríamos nossos afazeres rotineiros no Hospital Esperança, quando fomos chamados com urgência por Dona Modesta no saguão para confinamento de acidentados. Descemos o mais rápido que pudemos em direção aos pavilhões do subsolo, acompanhados por Rosângela, jovem aprendiz que se tornou infatigável companheira nos serviços de socorro. Ao chegarmos, adentramos a unidade de tratamentos especializados e vimos Frederico, excelente cooperador das lides mediúnicas, em conhecido estado brasileiro e em condições dolorosas. Dona Modesta nos recebeu com a notícia. Fizemos o que foi possível, como você sabe, irmãs, mas veja o resultado. E qual o prognóstico, Dona Modesta? Coma mental. Foi recolhido 30 minutos após o acidente, sem problemas com vampirismo, nem com o desligamento dos chakras. Ficará no monitoramento ou vai para as câmaras de recomposição. Por 2 dias permanecerá aqui. Depois vamos reavaliar o quadro. Verifique você mesmo o estado. Aproximamo-nos, Rosângela, sempre atenta, acompanhava cada detalhe. Frederico estava com o corpo em estado de languidez, musculatura flácida e muitos ferimentos expostos na região craniana. Um leve toque na sua fronte foi o suficiente para aferir a problemática mental. Intenso barulho de vidros estilhaçados e ferro sendo retorcido, seguido de uma infeliz sensação de descontrole e impotência. O corpo perispiritual assemelhava-se a uma massa amolecida que lembrava um corpo após o desfalecimento, mas com muito maior soma de flacidez.
Não seria exagero dizer que parecia estar se desmanchando. A cor arroxeada, dos pés à cabeça, dava a ideia cadavérica e assombrosa. Rosângela se apiedava da situação de nosso amigo e teve um leve mal-estar devido à cessão espontânea de energia, a doação. Saímos um pouco do ambiente, juntamente com Dona Modesta, enquanto trabalhadores especializados tomavam outras providências. Dona Modesta, sempre atenciosa, indagou: está melhor, Rosângela? Sim, foi uma doação imprevista. Estou tranquila agora. Percebendo que Rosângela se recuperava, dirigiu-se a mim com as informações. Como você bem conhece a história a despeito das inúmeras qualidades que fazem dele um homem íntegro, Frederico agia como uma criança ao volante. Sempre imprudente no trânsito, acreditava em demasia na segurança do automóvel e preferiu ignorar os cuidados que deveria tomar. Negou-se a se reeducar nas lições do trânsito e colhe, agora, o fruto amargo de sua opção. Foi alertado muitas vezes fora do corpo, durante as noites de sono, em vão. Providenciamos amizades que o chamaram à responsabilidade, sem sucesso. Por fim, ele vai ser a lição em si mesmo, embora com o elevadíssimo preço da vida física. Atenta e sempre educadamente curiosa, Rosângela questionou: poderíamos aventar a hipótese de inimigos espirituais no caso, já que era médium? De forma alguma, minha jovem. Haveria algum componente kármico em aberto para resgate em forma de morte trágica? Também não, Rosângela. Algum descuido por parte dele que não seja na arte de conduzir o veículo? Absolutamente. Ele era extraordinariamente precavido quanto à manutenção do carro, com o objetivo de usufruir tudo o que a máquina podia oferecer. Não ingeria alcoólicos, era possuidor de conhecida habilidade visual e motora. Então, é um caso de imprudência? Pura imprudência, minha filha. Ultrapassou em muita velocidade permitida em plena via pública, via urbana. Retorna com 37 anos de antecedência, deixando família e uma reencarnação promissora com sua mediunidade e vida espírita consciente. Todo o amparo possível e desejável em nome da misericórdia foi-lhe concedido, oferecido. O mundo físico, nesse instante, vai cogitar de karmas e obsessões, de resgate e liberação. Todavia, o que Frederico mais vai precisar é de tempo, auto-perdão, paciência e muitas dolorosas intervenções cirúrgicas. Quanta dor desnecessária, asseverou a jovem com grande lamento. Não existe dor desnecessária, Rosângela. Existem provas dispensáveis, ou seja, tribulações que poderíamos evitar. A dor será tão grande e valorosa que levará Frederico à virtude da prudência em toda a eternidade. O que é de se lamentar é que poderia aprender isso a preço módico nos investimentos da vida. Não podemos confundir acaso com programação divina. Elucide meus raciocínios, Dona Modesta. Qual é a diferença? A benfeitora, no entanto, como de costume, querendo esquivar-se da postura professoral, falou: querida irmã-se, responda você mesmo a essa pergunta, a essa oportuna interrogação que deveria ser refletida e mencionada entre os espíritas reencarnados. Sim, Dona Modesta, com prazer. Como sabemos, o acaso seria uma aberração das leis do universo, portanto, não existe. É parte de uma concepção da ignorância em que ainda estagiamos. Dessa forma, todo acontecimento tem suas razões explicáveis. A programação reencarnatória, entretanto,
É um plano com objetivos divinos em favor de quem regressa à sagrada experiência corporal na escola terrena. Semelhante projeto sofre as mais intensas e flexíveis alterações durante a jornada. Veja o caso de Frederico, que alterou em mais de 3 décadas o seu retorno. Nem sempre o que acontece está na programação da vida física. Nem por isso existe acaso, ou seja, mesmo o imprevisto tem finalidades sublimes, na ordem universal, embora pudesse ser evitado. Nada existe por acaso, quer dizer, para tudo há uma causa, uma explicação. Isso não significa que tudo tenha de acontecer como acontece. Até os fatos do mal não existem sem casualidade. Nem por isso podemos concebê-los como uma obra do Pai, e sim reflexo oriundo de nossas decisões infelizes. Em sua ficha não constava o regresso na categoria de morte trágica? Não. Ele se enquadrava na morte natural por idade, gozando de plena saúde. Suponhamos, então, que constasse um resgate por meio de tragédia. Qual seria a sua situação? Dona Modesta interveio com naturalidade, esclarecendo. Se assim fosse, minha jovem, ainda seria um suicida, porque estaria, nesse caso, antecipando o tempo de sua liberação. Inclusive, a categoria de desencarne pode sofrer modificações conforme o proveito pessoal na reencarnação. Temos casos aqui mesmo no hospital de criaturas que ressarciriam velhos crimes de guerra com os enlaces lentos, sofrendo longamente na ponta dos bisturis e tesouras cirúrgicas, e que, no entanto, levaram um leve escorregão no banheiro e acordaram na vida extrafísica felizes e saudáveis. Há também mudanças para melhor. A conversa avançou enquanto aguardávamos algumas providências de refazimento e a Frederico. Passados alguns minutos, fomos orientados por Dona Modesta. Chamei-a, irmãs, a fim de que possa integrar a equipe de amparo à família de Frederico. A esposa está inconsolável, como você sabe, ela não tem a fé espírita e está confusa. Sim, vou inteirar-me das iniciativas e logo rumaremos para a residência para prestar os auxílios possíveis. Quando regressávamos para os pavilhões superiores do hospital, acompanhados por Rosângela, ela retomou sua sede de aprender. Irmãs, mesmo não tendo sido intencional, a morte de Frederico será considerada um suicídio? Certamente. Não há ninguém que vá considerar a morte de alguém um suicídio, mas o espírito, ao retomar a posse da vida imortal, submete-se aos regimes naturais que vigoram no universo. Por se tratar de uma criatura tão consciente quanto o médium Frederico, a cobrança consciencial é maior. Ele próprio se imporá severos castigos. Então, mesmo não havendo intenções propositais do ato criminoso, ele guarda um nível de culpabilidade pelo esclarecimento que possuía? Certamente. Todo esclarecimento nos torna mais responsáveis. Quando Frederico retomar a lucidez completamente, iniciará uma etapa muito dolorosa de reconstrução mental. Alguns casos similares levam a estágios prolongados, anos a fio, na paraesquizofrenia, um quadro muito similar à doença psiquiátrica da classificação humana agravado pelas idioplastias. Para isso temos aquele saguão no qual ficam confinados os hebetados em transes psíquicos que a Terra ainda desconhece. Seus quadros vão muito além dos transtornos psicóticos. O fato de não ter a intenção do transpasse e de se comportar à luz do Evangelho o livrou de outros tantos tormentos voluntários, que ainda poderiam agravar em muito seu drama. Em peregrinações pelas regiões inferiores na crosta terrena.
Para se obter melhores noções sobre o tema, sugiro a você, minha jovem, que reflita e estude o tema Lei de Liberdade, na parte terceira do Livro dos Espíritos, acrescido da oportuna questão 954, que diz: será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade, e não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Amigos espíritas, por trás da imprudência escondem-se quase sempre os verdugos da ansiedade, da malquerença, da vaidade de aparências, da avareza e de múltiplas carências que o homem procura preencher correndo riscos e desafios em nome do entretenimento e da vitória transitória. A postura ética do homem de bem perante as leis civis deve ser a da integridade moral. A direção de um veículo motorizado é uma arte, e como tal deve ser conduzida, a arte de respeitar a vida. Os códigos existem para ser cumpridos. Habitue-se à disciplina nesse mister e procure agir com discernimento e vigilância perante as obrigatoriedades que lhe são pedidas. Se outros não as seguem, responderão por si mesmos e não por você. Você, porém, deve agir no trânsito, memorizando sempre que por trás de cada volante existe uma alma em provação carregando perigosa arma nas mãos, nem sempre sob controle. Procure ser o pacificador e renove seu proceder, por mais desacertos nas avenidas do mundo. Dirija com o coração e não com o cérebro. E jamais esqueça que todos nós responderemos pela utilização que fizermos dos bens que nos foram confiados. Aprenda a respeitar as leis humanas, considerando esse um passo favorável para a sua melhoria espiritual. Faça de sua condução uma ocasião de autoconhecimento e procure averiguar o que sustenta a atitude de insensatez em acreditar que jamais ocorrerá com você os lamentáveis episódios que já ceifaram milhões de corpos nos testes da prudência e da responsabilidade. A habilidade pessoal adquirida com o tempo é crédito que lhe solicita mais cautela, enquanto os iludidos nela enxergam competência com permissão para o exagero. Quanto à segurança das máquinas, analisemo-la como medida de prevenção e segurança, não como quesito para o abuso. Recorde que, até mesmo com o pedestre, há convenções que lhe cabem para a cooperação nos espaços comunitários. Nossa tarefa, enquanto desencarnados, é proteger e orientar sempre conforme os limites das convenções, ultrapassando-as somente quando o amor não se torna conivência. Nesse sentido, estejam certos amigos encarnados que, de nossa parte, respeitamos o que estipula a lei terrena. Assim, apuramos sempre se o ponteiro não ultrapassa em muito a velocidade permitida, como uma medida aferidora de equilíbrio para a harmonia geral. Critério seletivo para dispensar amparo e auxílio em casos de reincidência. Bom, esse é o capítulo 20, né? Que nos traz essa história e essa advertência direta, né? Ao nosso cotidiano, né? Com o intuito de evitar o pior para cada um de nós, né? Porque hoje nós somos seres mais esclarecidos, mais conscientes das nossas responsabilidades perante a vida, perante nosso próprio crescimento pessoal. E isso incorre uma responsabilidade maior, né, nas questões da vida pessoal, né? Então, um desencarne precoce, por exemplo, como aconteceu com o Frederico, no capítulo que a gente acabou de ler, seria um desastre para uma consciência lúcida, né, em chegar no mundo espiritual e reconhecer que ele antecipou sua existência, que é tão cara, né? Renascer na vida para uma nova experiência,
é um projeto muito complexo, né? de muitas perspectivas de crescimento para cada um de nós. Então, antecipar em 30 anos, né, praticamente uma existência, né, o regresso à parte espiritual, podendo, nesse período, ter um avanço muito maior a nível evolutivo, é um desperdício muito grande, principalmente em podermos evitar, né, nas coisas simples que nos cabe seguir, né, rotineiramente no nosso dia, nossa vida diária. Então, a gente pode conversar um pouco sobre esse tema tão interessante aí, né, sobre as causas, as consequências, os porquês, experiências pessoais. Ok, gente? Está em aberto, então, para a gente poder conversar um pouco. Foi o... Pode falar. Não, é porque com a Alexandre estava falando que eu sei que ele também tem essa certa ansiedade no trânsito, que eu tenho também, não consigo nem explicar o que é isso, e me tocou muito quando aquela parte que ela fala que ele foi muitas vezes avisado por amigos no sono, e amigos que foram intuídos a a minha mãe é uma pessoa assim que ela adivinha as coisas assim. Se eu estou saindo uma época aí que eu saía todo dia, que eu estava bebendo muito, ela do nada ela falava assim: Margot, não vai beber muito, minha filha. Então ela está sempre falando. Eu falo, cara, da onde que ela tirou isso? Ela mora no Brasil, eu moro aqui, da onde ela está tirando essas coisas da cabeça. E ela, uma coisa que ela fala quase toda vez que a gente conversa, ela fala: minha filha, não sai atrasada, não fala no telefone, olha, fica ligada quando você estiver dirigindo. Ela me fala isso quase que diariamente, cara, e eu sou péssima. Essa semana mesmo eu estava na 95, me distraí com o negócio, a mensagem do telefone fica aqui, e aí faz plim, aí você olha, aí quando você olha, cara, na 95, assim, eu por um triz, eu não bati essa semana, e imediatamente me veio na cabeça, cara, minha mãe fala o tempo todo, joga o telefone lá para trás, joga no banco de trás para você não ter a tentação de ficar olhando, né? Porque também tem uma outra coisa que a gente tem que estar atenta, não é só a sua vida que você coloca em risco, né? Às vezes, você causar um acidente na 95, você pode, imagina quantos carros que estão ali à volta e quantas vidas que você pode modificar e alterar, né? São pais que ficam sem filhos, são filhos que ficam sem pais, e assim, por uma questão de, sei lá o que, estupidez mesmo, né? Eu não sei explicar o que é isso, mas é uma coisa muito, muito ruim e muito difícil de controlar, porque eu sei disso já há muito tempo e ainda assim eu não aprendo. Quer dizer, estou aprendendo. É isso. Que houve, gente? Uma sugestão, é bobeira. Todo mundo pensando aí, todo mundo muito culpado, né? É bobeira, mas... Sim, não importa. Trocar um hábito começa de pequenos atos. Então, tenta resistir, olhar a mensagem quando o telefone está do teu lado, que você não está dirigindo.
Porque quanto mais você fortalecer essa resistência a olhar o telefone, mais fácil vai ser na 95, entendeu? É uma coisa que você sabe que você quer ficar com ele ali caso você precise usar, mas você chama atenção. Então, como é que você vai mudar isso? De pequenas formas. Começa resistindo com ele ali do teu lado, sentada aí no computador, com o telefone do lado, não olha se ele tocar. Coisas pequenas. Eu falei com ele no mudo, mudanças. Desculpe. Ana, se você aceita um conselho de um velhinho que ainda está na estrada e que parou de atender telefone enquanto dirige, há mais ou menos 12 ou 13 anos, mais ou menos isso, porque eu sempre fui muito pé de chumbo. Velocidade aqui é 100 por hora, eu andava 140, 160, 150, 140, 160, é o apressadinho da Silva, né? Até que um dia eu fui atender o telefone e quase entrei embaixo de um caminhão. Nunca mais eu atendi. Nunca mais. Eu nem olho para o telefone, eu já carrego no bolso. Toca ou não toca, ou chama ou não chama, é a mesma coisa para mim. Quando eu termino a viagem, eu vou dar uma olhadinha e respondo aquilo que me interessa. Não é fácil, mas o susto foi muito grande. E talvez por isso eu aprendi. Aprendi duas coisas. Primeiro, não ando mais em velocidade alta. Se a estrada é 100, eu ando a 100. Se é 110, eu ando a 110. Se é 80, eu ando a 80. E acabou. Mas nunca, em hipótese alguma, enquanto estou dirigindo na cidade ou na estrada, eu não atendo o telefone nunca. Nunca. Pode até ser uma coisa grave, mas eu vou ficar sabendo quando eu vou parar. Eu vou parar para fazer um lanche, lá vejo se alguém que seja importante para mim me chamou, eu vou dar um retornozinho ali na hora. Mas em pezinho, fora do carro, tranquilo e sereno, que nem água de poço, como diz o gaúcho. Só uma questão. O celular é um problema atual. Mas a questão de violar as leis sociais, a gente está falando sobre trânsito, sobre velocidade, que foi o caso do Frederico, mas ela se relaciona às leis humanas. Veja que nossa proposta de crescimento, de reforma íntima, é atender às leis divinas, que é respeito à natureza, aos animais, à vida, em termos gerais. Então, a pergunta é, se eu sou incapaz de respeitar as leis humanas, como é que eu vou conseguir respeitar as leis divinas? Porque um celular, eu dizer assim, eu não consigo ficar sem olhar um celular, isso aí é vitimismo. Eu tenho um álibi, eu não consigo. Não, é simples. O celular é um problema, é um risco que eu corro, eu pego ele e boto dentro da bolsa, no mute, sem som, e como o Belmiro falou, só vou verificar as mensagens quando chegar ao meu destino. Simples. Isso aí é aquela pessoa que realmente quer mudar as coisas. Agora, a pessoa que não quer mudar as coisas, quer ficar no vitimismo, vai manter o celular ali e vai sempre dar a desculpa de que eu não consigo não olhar o celular enquanto estou dirigindo. Com todo respeito, às limitações de cada um, mas decidir viver uma vida mais consciente é decidir viver uma vida mais consciente e fazê-la mais consciente, ponto final. Eu vou para a casa espírita, assistir uma palestra. Por que eu tenho que ver o celular durante uma palestra? Então, eu deixo o celular no carro. Quando acabar todo meu trabalho ali a nível de centro, eu volto. Quando eu for para o carro, antes de sair, vejo o celular, tem alguma urgência, porque antigamente, gente, não tinha celular. E como é que a gente vivia as urgências? Então, o orelhão. O orelhão, né? Era o orelhão. Então, era mais seguro a gente se comunicar antigamente. Então, se a tecnologia está me trazendo danos, não é porque a tecnologia é ruim,
é porque eu não consigo disciplinar a minha própria vida. Dentro de uma postura mais consciente, mais educada. Então, simples assim. E a questão da velocidade não tem nada a ver com o celular. Nós temos placa de stop. Não, era isso que... Oi, desculpa, Lê. Não, mas era isso que... Você tem toda a razão. O celular, eu mencionei o celular, mas o celular é uma questão muito fácil, das mais fáceis de ser resolvida. Como eu falei, você pode simplesmente botar a bolsa no banco de trás e botar o celular dentro, você não vai ser mais incomodado, não vai mais ficar tentada. Mas não é isso. Eu vou daqui para o centro, por exemplo, na Powerline, a velocidade é 45. Cara, vamos combinar que 45 também é muito pouco, é muito baixa. Falhou aí, né? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Oi, desculpa. Então, eu normalmente eu pego essa Powerline, eu vou a 60. A velocidade é 45. Mas eu acho que 45, aí eu fico pensando, e outro dia eu estava com a Júlia no carro, e ela falou assim para mim, vovó, você está acima da velocidade. Eu falei, ai, meu Deus do céu, agora tem que explicar para essa menina aqui. It's ok, um pouquinho. Eu falei, Júlia, mas é que 45 é muito pouco. Aí ela falou, mas é o que está escrito ali. Tipo assim, é o que tem que ser. E fica difícil de você explicar. Você vê a diferença de mentalidade, né? Mas, cara, tem umas coisas que eu não sei, acho que precisa ser corrigida. Aqui dentro do meu condomínio, eu já fui multada, tem uma rua. Quando eu vou mais rápido do que 15 milhas. E eu fui multada porque eu estava 21. Entende? Aí é complicado, né? Mas a gente tem que se adaptar a isso também. Ana, sim, né? Mas só para... como aqui em quilômetros, eu acredito que 45 equivale a 80 por hora. 80 quilômetros, 45 milhas, 80 por hora. Deve ser por aí. Olha só, gente. A gente tem que entender que gratidão... Estão ouvindo? É 80 por hora. Bom, aqui fala um campeão de multas por excesso de velocidade durante vários anos, que parou de pagar multa em 2019. Desde 2019, não é porque eu não gosto de correr, eu continuo gostando de correr, mas é que a multa ficou muito cara, então eu parei de ser multado. Eu gastava 10% do valor do carro todo ano em multa, mais ou menos. Mas o excesso de velocidade é um problema, você precisa ver assim, eu acho que 40 em trânsito, vamos dizer assim, através de estudo, de pesquisa, de coisa mais ou menos científica, não sou muito chegado em científico, mas vamos lá, coisas científicas, ele chega à conclusão que, em função do movimento, em função do número de carros, você mesmo disse que há vários carros lá ao lado, 45, que para nós aqui seria 80 por hora, já é uma boa velocidade, 80 por hora. Imagina você. Então, você vê que 45 é uma velocidade bastante razoável. Mas, assim, eu acho que 45 é muito... Eu acho que 45 é muito... 45 são 72 quilômetros. A gente colocar acima da lei. Se essa lei é terrestre, mas visa uma coisa um pouco mais longa, que é vidas que estão em volta de você, ela passa a ter alguma coisa de divino. Ela está protegendo vidas. Essa placa que marca 45 por hora, 45 milhas por hora, que são 80, na verdade, para nós,
ela está limitando a possibilidade de você sofrer uma pane ou uma coisa qualquer que envolva várias vidas em volta de você. Portanto, esse limite tem alguma coisa de divino também. Já que eu acho isso. Hoje, eu sou um respeitador de velocidade, eu não passo de 100 por hora. Não tem quem me faça passar de 100 por hora. Não tem pressa no mundo. Só uma colocação, gente. Presta atenção. Aqui na página 171, fala assim: por trás da imprudência escondem-se quase sempre os verdugos da ansiedade, e vai descrevendo sentimentos e emoções que estão em nós, no ego. Então, criticar ou falar da engenharia de trânsito é uma desculpa para que eu não trabalhe a causa da minha transgressão. Eu transgrido as leis por ansiedade, não é porque as leis são ruins. Então, entenda uma coisa, a palavra gratidão, por exemplo, que é a base da prosperidade, da abundância, ela não é uma palavra, ela é uma atitude. Entendam isso. Gratidão é uma atitude. Então, veja que existe todo um corpo de engenheiros que fizeram todo um projeto de anos e anos de estudos e aprimoramentos para organizar uma cidade para que os carros trafeguem de uma forma segura de um lado para o outro. Então, eu obedecer 45 milhas e alcançar 50 milhas, que é o permitido além do limite de 45, é uma gratidão à engenharia desses homens que trabalharam para a segurança pública, que vai de encontro à minha ansiedade, que quer andar a 60, 80, a 100. Então, discutir se está certo ou está errado 45, 30, 15, é uma fuga de trabalhar a minha ansiedade, que quer burlar as leis. Né? Então, eu sei que cada um de nós tem as suas dificuldades particulares, pessoais. Não estou dizendo aqui que existem... Eu, como a Margot, como o Belmiro, também dou as minhas aceleradas de vez em quando. E detalhe, se eu morrer numa acelerada dessa, eu vou para o plano espiritual como um suicida. Esse é o ponto. Nós queremos voltar ao plano espiritual como suicida? Eu acho que não seria conveniente na altura que a gente já se encontra. Então, é preferível a gente segurar a ansiedade, trabalhar a ansiedade e trabalhar diariamente na obediência às leis públicas. Porque na disciplina da obediência das leis públicas, a gente vai ter disciplina para a obediência das leis divinas também. Certo? Fala, Costa. Aí eu adorei o conselho que ela dá lá na página 172, no quarto parágrafo lá. Ela fala para a gente, né? Faça de sua condução uma ocasião de autoconhecimento e procure averiguar o que sustenta a atitude de insensatez em acreditar que jamais ocorrerá com você. Então, tipo assim, é legal a gente olhar para dentro para a gente, né? Por que eu tô fazendo isso? Tipo assim, né? Para que eu tô só averiguar, entendeu? Eu tenho passado por isso também. E é engraçado, é até engraçado, apesar de que não tem coincidência. Ontem, eu tô lá brincando com as crianças, eu com a minha insensatez, o quê? Vou descer esse trem em pé. Eu tomo um tombaço e machuco as costas. Qual que é? Eu antecipando a minha volta aí, né? Tipo assim, pra quê, né? Pra que eu tenho que fazer uma coisa dessa, né? Essas insensatez, entendeu? Então é interessante a gente pegar e cada um, né? A gente nem precisa nem falar um pro outro, nada não, é só a gente perguntar pra gente mesmo, né? Porque ela fala no capítulo que a gente é responsável pela gente mesmo, né? A gente é responsável pela gente mesmo, não o que o outro tá fazendo, é pelo que a gente faz. Então, procurar saber por que
eu estou agindo com essa ansiedade, o que me está fazendo transgredir essas leis, entendeu? Ela já deu uma dica aí, que é o que você falou, né, Lê? Falou das ansiedades, vaidade, avareza, um monte de coisa, várias carências, né? Mas é legal a gente saber para poder perceber, e aí no momento a gente não precisar fazer mais. Mas é um trabalho constante, né? Se a gente observar, só um outro pontinho. Letícia, você lembra que a gente falou do suicídio lá? O Luigi falou do suicídio no centro essa semana? Mas é só isso aí, vai. Pode falar, pessoal. Fala, Letícia. Não, eu sou muito, muito, muito ansiosa, muito. E aí, sempre que tá para acontecer qualquer coisa comigo, eu fico, assim, desorientada de tanta ansiedade. Eu tô com uma coisa para acontecer, aí eu tô tendo, meu coração fica disparando, eu tô tendo falta de ar, tô tendo várias coisas físicas por causa da minha ansiedade. Aí eu comentei com o Luigi, ele tá assim, daqui a pouco vai e volta como suicida. Eu falei, eu não. Ele falou, a maioria das pessoas que voltam como suicida fala que não. Foi sexta-feira que ele falou isso comigo. E realmente, a ansiedade em tudo. Eu sou super sem paciência no trânsito, e agora vocês falando isso, eu vejo que é por causa da minha ansiedade. Eu não tenho paciência, eu quero chegar logo, eu quero tudo rápido demais. Então eu fico com aquela agonia. É interessante, Letícia, que eu fiz uma viagem para Asheville, que é em North Carolina, né? E é assim, o GPS fala para a gente assim, se você ele te dá o tempo de chegada, né? Tipo, sei lá, 12 horas. Aí você fica pensando, pô, se eu acelerar um pouquinho mais, eu vou chegar um pouco antes. Aí você chega, ao invés de 12 horas, você chega com 11 horas. Aí, quando você chega com 11 horas, porque você, ao invés de andar a 80 milhas por hora, você andou a 110, né? Aí você calcula o risco que você correu a 110 em detrimento a 80 por 1 hora. Bota essa porcaria na balança e vê se vale a pena. Sabe, é uma estupidez tão grande. Né? A Margot sai de casa para o centro. Quanto tempo ela leva a 50 milhas por hora? Sei lá, 30 minutos, 20 minutos? Aí, se você for a 60, você chega, ao invés de 30 minutos, você chega em 25 minutos. Uau, você ganhou 5 minutos. Parabéns. Para quê? 5 minutos com a possibilidade de sofrer um acidente, voltar ao mundo espiritual como suicida e cagar a sua encarnação toda. Não, eu sinceramente, eu já várias vezes pensei sobre isso. Eu acho que o meu caso é um caso de terapêutica, assim, é um caso de. Eu tenho problema com isso, porque muitas vezes eu acordo cedo, eu acordo no horário, eu tô com tudo assim para sair com muita antecedência, mas eu espero até o último minuto, que é para sair atrasada, entendeu? Aí eu ando sempre no limite, assim. Eu moro aqui, você sabe, 15 minutos, 20 minutos do centro. Mas eu fico contando, e eu não estou fazendo nada, eu podia sair antes, chegar lá, sentar, bater papo, mas eu fico, parece que eu não sei o que é isso, sinceramente, eu não entendo isso, a minha vida inteira foi assim, eu chego no limite sempre, eu não chego atrasada, mas eu chego ali, em cima, é um desafio que eu tenho, sabe, parece que eu fico, é esquisito isso, é um negócio que eu não sei o que é isso, não é só ansiedade, não, é porque eu crio essa ansiedade, porque eu fico ansiosa porque eu espero até o último minuto, né? Quando eu não precisava, quando eu não tinha motivo, eu não sei realmente o que é isso, mas assim, tem sido a minha vida inteira isso. Não, permite interromper um minutinho só? Essa ansiedade não é bem a ansiedade, é o que antecede ela, essa espera, né? Eu vou ficar mais 5 minutos sentado aqui, em vez de sair agora que eu posso chegar mais cedo. Considerando o risco que você vai correr depois, porque vai estar acima da velocidade, vai colocar a tua vida em risco, vai colocar a vida de
pessoas em volta de você em risco. Pior do que a vida, às vezes, a impossibilidade de se mexer. Pior do que a vida é você ficar estável em cima de uma cama dependendo dos outros. Não será um pouquinho de masoquismo? Gostar de sofrer? E se você pode sair em tempo e enrola até correr o risco de chegar atrasado. Eu não sei nominar isso, eu não sei de que nome é isso, mas realmente não sei. Não, mas esse capítulo hoje vai mudar a minha vida, porque eu vou mudar esse comportamento. Posso falar rapidinho? Eu não sou daredevil de querer ir acima. Às vezes eu nem presto atenção, para ser sincera, na velocidade que está pedindo. Eu tento seguir o fluxo do trânsito. Mas uma coisa que eu estava passando, parece até com os sintomas ou com os sinais que a Letícia descreveu. É uma ansiedade e tinha muito a ver com o lance de sair e chegar na hora. Você sabe, Margot, o massagista tem que chegar antes do cliente, né? Arrumar a sala, isso tudo. E eu ficava naquela ansiedade de querer chegar logo, porque tem gente que chega antes. Entendeu? Você não quer chegar lá e a pessoa já está te esperando, entendeu? Então, fica naquela ansiedade. Então, era quase como eu era viciada a essa sensação. Eu não sei se você sente isso. Eu acho que é isso que você descreveu como sentar e esperar. É como se você tivesse... Não, eu quero sentir isso de novo. Acho que a primeira coisa que está rolando é que você está tomando consciência disso. E, no meu caso, eu fiz umas sessões com a Cíntia, foi assim, fedido, vou te contar. Entendeu? Não tem outra. Foi assim, difícil de encarar. Coisas lá atrás que funcionaram por um tempo, me ajudaram quando eu era criança e adolescente, mas viraram comportamentos padrão para o resto da minha vida. Então, esse recurso me ajudou num determinado momento. O barato é você encontrar, não necessariamente o momento ou o porquê, mas começar a parar, e você já está parando para ver, estou fazendo isso errado. Então, se questiona e muda aos poucos. Cada vez que você sentar em casa esperando a hora de sair, pega um livro, sai e espera lá na porta do centro. Começa a mudar aos poucos. É a única coisa que eu tento fazer. A primeira coisa é identificar que o barato tem que ser trocado, né? O comportamento não está certo. Então, você já identificou isso. É uma coisa assim, que é difícil para a gente, né? Que a gente fica tão viciada em fazer tudo, e não perder tempo, entendeu? E vira hábito concreto, quase, de ser trocado. Você vê que é interessante, né? Tem um programa no YouTube, fala assim, as mil formas de se morrer. Não sei se vocês já viram. Os caras morrem de formas tão imbecis. O cara sobe no capô do carro para ficar brincando e escorrega, morre. O cara bota um extra peso na barra de bench e o troço cai no pescoço dele e ele morre. Quer dizer, a gente precisa preservar a vida. Sabe? Acima da nossa ignorância. Quanto mais a gente vai se esclarecendo, é preciso a gente amadurecer, né? Amadurecer e olhar para a vida com amor. Amar a vida, amar viver, né? E colocar na balança, né? Oi? Nossa, estou falando demais hoje, mas é porque você está falando aí e me ocorreu, sabe, que realmente
é amar a vida e, acima disso, é amar a si mesmo, né? Porque eu vejo um exemplo, a minha mãe, assim, é um exemplo que eu adoro dar, porque eu acho ela muito sábia. E a Aninha, agora há pouco tempo, lembra que ela teve um acidente, que ela foi sair carregando 300 mil sacolas e tropeçou e não conseguiu se segurar e caiu de cara e quebrou o nariz, sei lá, machucou o nariz, ficou toda roxa. E aí quando isso aconteceu, eu fiquei pensando, cara, a minha mãe, ela respeita tantos limites dela, ela jamais vai pegar ela não vai pegar uma sacola pesada, porque ela se respeita. Então, é isso que eu acho que a gente tem que começar a pensar também, né? Essa questão é como você falou mesmo, de se respeitar, de saber que a gente precisa se preservar, e aí vem essa questão também, que eu acho que com a idade você também tem que saber dos seus limites, né? Esse negócio que o Rafael estava falando aí que fez, eu estava brincando, falando que você está velho já para isso, mas serve como exemplo, assim, a gente tem que saber até onde a gente vai. Eu faço muitas coisas, eu vou fazer 65 anos, cara. Teve um dia que eu fui almoçar na casa dos amigos, que eu me pendurei numa corda lá, que atravessava um canal assim. Cara, depois o pessoal gravou o vídeo e falou assim, você é louca? Porra, tu cai ali, tu se quebra toda. E eu lá me pendurando na corda e atravessando de um lado para o outro, como as crianças estavam fazendo. Eu queria fazer também, achei que devia ser gostoso aquilo, até me joguei lá. Mas é uma questão de respeito, de autopreservação mesmo, que eu acho que está faltando também aqui, né? Mostra claramente como o Frederico chega no mundo espiritual. Você viu o relato de como ele se encontra no Hospital Esperança? Lá? Vocês pararam para estar em coma mental, fraturas por todo o corpo, a parte física dele completamente flácida, como se estivesse derretendo, né? Por uma ansiedade. Por uma ansiedade. 30 anos antes voltou. A gente precisa parar agora, nesse momento aqui, e pegar esse capítulo aqui e mudar a nossa vida, como a Margot falou. Pelo preço de voltar ao mundo espiritual como um suicida. Não tem mais tempo para isso, gente. A gente está tentando trabalhar outras coisas muito mais profundas do que hábitos estúpidos que podem tirar a nossa vida de uma forma absurda. Então, vamos acordar para isso. Né? E você vê que ele mostra, no capítulo, inclusive, que Frederico era um cara que tinha todos os méritos espirituais. Por isso ele foi recorrido do acidente depois de 30 minutos do ocorrido, que evitou vampirismos, né? Porque quando o indivíduo não tem mérito, ele não consegue ser retirado antes, então chegam outros espíritos para absorver do corpo o fluido vital, recém-morto. Então, o vampirismo é isso, né? Como se fossem vampiros mesmo, abocanhando o corpo, sugando. Quer dizer, esse elemento, às vezes, do acidente é levado para o mundo espiritual, porque está recém-desencarnado, e como suicida, ele carrega no corpo espiritual uma carga muito grande de fluido vital ainda. Então, ele fica no mundo espiritual aprisionado, sendo alimento fluídico para os espíritos trevosos. Durante muito tempo, e na condição que ele se encontra, todo quebrado, todo fraturado, todo sofrido, com dores agudas. Já parou para pensar nisso, gente? O Frederico era um cara, pelo que conta o livro ali, era um cara 100%, um cara maneiro. Agora, a gente está na condição do Frederico para ser recorrido em 30 minutos do acidente?
eu queria trazer um pouco o assunto que eu levo uma reflexão além desse ponto que a gente está vendo aqui, sobre a culpa, entendeu? Porque, igual ela está falando no texto, né, que o conhecimento traz todo esclarecimento nos torna mais responsáveis, entendeu? Aí eu fico pensando, por exemplo, ele tem todo o conhecimento, e aí por causa da culpa desse negócio, desse fato de, eu vim embora mais cedo, vim como suicida, blá, 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 a flexibilidade do perispírito dele se tornou daquele jeito, entendeu? Agora imagina se a gente pensa como esse espírito imortal mesmo. Não, isso foi um aprendizado. Ok, uma dor desnecessária, uma perda de tempo. Tipo assim, eu podia ter usado esses 30 mais anos lá na Terra para eu poder melhorar. Poderia, entendeu? Mas se eu não ficar preso à culpa desse tempo que eu perdi, dessa dor que eu estou passando além do que eu necessitava, do que eu precisava de passar, e aí, por causa dessa culpa toda, ele se tornou desse jeito. Agora, imagina a gente aceitar a gente do jeito que a gente é mesmo, sabe? Não é justificativa para a gente cometer qualquer ato, entendeu? Mas por aceitar que, eu sou ansioso, eu roí a minha unha até sangrar. É uma dor desnecessária? Mas eu sou esse ser ansioso agora, entendeu? Aí eu faço esse questionamento que ela falou no final, do tentar averiguar o disso daí, entendeu? A Isabel deu um ponto bem legal, foi útil a certo momento, entendeu? Então a gente pode pensar agora não é útil mais, então vou começar a deixar para lá. Mas tem vários meios, tem várias culpas que a gente leva, entendeu? E aí o que eu penso nesse ponto é da gente trabalhar da culpa. Eu tenho trabalhado nessa culpa em mim mesmo, entendeu? E é engraçado não, né? Que eu falo engraçado, coincidência, mas eu nem acredito muito nisso, não. Eu fiz cirurgia espiritual na sexta-feira. E o médico virou e falou para mim: meu filho, tá tudo bem. Você tá muito avançado nos estudos, porque você tá entendendo as coisas. Mas a gente faz as nossas escolhas. Então, as nossas escolhas levam a certas consequências e a gente só tem que aceitá-las e aprender com aquilo, entendeu? Então, tipo, sem culpa nenhuma, entendeu? Eu sei que eu tenho feito algumas escolhas que não estão sendo saudáveis para mim, como o Rafael nesse corpo, entendeu? Mas neste momento agora é o que eu estou podendo fazer. O que eu estou podendo fazer é me perguntar, sabe? E pedir mais força para eu poder lidar com isso cada vez mais, entendeu? Então, desde que eu comecei a fazer isso, que não é de agora, tem ficado mais leve um pouco, entendeu? Não justifica, entendeu? Mas eu acho que por mim, que eu estou tentando aprender é não carregar essa culpa dentro de mim, entendeu? Como eu sei que a culpa vai transformar eu como um ser espiritual, o meu perispírito, tanto pelo conhecimento que eu sei que é flexível, eu não tratar isso com culpa, tratar isso como um aprendizado. Desnecessário? Foi, mas o que eu posso aprender? Entendeu? Para a gente não passar nem por esses períodos de que não pode fazer nada, igual ali, né? Ele está naquele momento que ele não pode fazer nada e refletir. Ele está refletindo, remoendo, né? Que ele tocou no frontal dele, ele ficou escutando os estardalhaços do vidro e tudo lá do acidente. Então, a gente como espírita estudando isso, entender que, beleza, aconteceu um acidente, eu perdi essa oportunidade, mas da gente não ficar preso no fato que aconteceu, entendeu? Para a gente poder passar para frente e seguir o aprendizado maior, sabe? Que eu acho que vai até além bem mais à frente aí do que a gente tá lendo, né? A culpa não é uma escolha, é uma reação da ignorância. Claro que depois que você sente a culpa, você trabalha ela, mas a culpa é inevitável. O estágio que a gente se encontra. Eu acho que a culpa não vem da ignorância, não. Eu discordo. Eu acho que a culpa vem do sabe, do ato mesmo
E mesmo É o assim primeiro fez. passo para o remorso. É. Se Mas você for no Livro dos Espíritos, tem sequência, você sente culpa, remorso, você desejo de refazer o erro que você cometeu, e aí você recupera-se. Mas é um processo. Vá lá no Livro dos Espíritos que você vai ver essa sequência aí. Então, a culpa é um movimento natural do ser ignorante. A gente, depois que sente ela, a gente espera, não, vou frear a intensidade da culpa, não vou vivê-la. Mas senti-la é um movimento natural da ignorância. Desenvolvê-la e deixá-la se estabelecer é uma escolha. Mas senti-la é o primeiro estágio da recuperação do ser. Entendeu, cara? Fala, Débora, você queria falar? Ela está falando aqui especificamente do caso da pessoa que está dirigindo em alta velocidade, que aconteceu o que aconteceu com o Frederico, mas isso a gente pode aplicar em todas as áreas da nossa vida, né? Na gula, na falta de exercício, na fofoca, são nas coisas todas que acontecem, que na bebida, nas drogas. Eu só vou fumar um cigarrinho, ou só... Não estou julgando ninguém aqui, eu só estou falando que tudo isso leva a gente a refletir tudo que a gente faz com a gente mesmo na nossa vida e que vai lá na frente, a gente sabe, né, maior a nossa responsabilidade. E como a Isabel falou, a gente tem muitas crenças limitantes que precisam ser ressignificadas atualmente. Funcionava lá atrás, hoje já não funciona mais. Mas a gente continua fazendo por hábito, às vezes, até. Então, tudo isso que foi falado, o telefone, a velocidade, a ansiedade, tudo isso é para a gente refletir e vem de encontro com o que ela bate sempre na tecla, o conhecimento de nós mesmos, né? Então, não é só a nível de velocidade, eu acredito que seja em diversas áreas da nossa vida, só para a gente poder pensar e refletir o que a gente precisa ressignificar, mudar, enfim. E é um passo de cada vez, né? Alguém falou no começo, não adianta a gente querer da noite para o dia ser, não vou mais, vai acontecer, mas vai se espaçando. Então, a gente ter paciência com a gente mesmo nesse processo, porque é um processo. Toda mudança é um processo. Então, meus 2 cents. Oi, gente. Falando sobre a culpa, né? Para mim, eu entendo assim que seja uma reação realmente natural, mas após a gente ter negligenciado todos os avisos da nossa consciência, as vozes alertas da consciência, que acontecem naturalmente, porque a gente sabe que a lei divina está dentro da nossa consciência, então a gente tem vozes alertas o tempo todo, isso aqui não está certo, não, isso aqui, e a gente negligencia. E às vezes, se a gente não está nem ouvindo essa voz, porque a gente está negligenciando tanto que já se acostumou, então, às vezes, vem vozes externas, né? Como a Margot falou, por exemplo, deu o exemplo da mãe dela, lá longe, trazendo a mensagem, tipo, é a voz externa, porque a gente já se, de repente, ficou assim, como que fala quando está adormecido, né? A gente já nem ouve aquela voz da consciência mais, então vem uma voz externa, alguém que nos fala, um amigo, um parente, uma criança, né? Que nos fala, como ela deu o exemplo tão bonito da criança falando, que eu já ouvi várias vezes também, alunos meus falando dos pais, né? Quando a gente está falando sobre as leis do trânsito, na sala de aula, os meus aluninhos falam, mas minha mãe faz isso, eu falei para ela para parar no stop, e ela não parou no stop, tia, não sei o quê. Então, isso acontece, né? São as vozes externas que são enviadas, né, para nos ajudar a ouvir a nossa voz interna da consciência. E aí eu estava pensando aqui também, durante a conversa, né, a discussão de vocês, as reflexões, eu estava me lembrando eu estou estudando agora, dentro da psicologia consciencial, eles usam um termo chamado ponto de mutação, tá? Que para a gente fazer alguma mudança verdadeira
dentro de nós, com relação à mudança mesmo de transformação interna, a gente muitas vezes precisa chegar num ponto de mutação, que a gente é tão renitente e deixa de escutar tanto a voz da consciência que chega um ponto que a gente precisa chegar nesse ponto de mutação, ou seja, às vezes é um susto, como foi esse aí que o Rafael teve, que muitos de nós já tivemos, né? Eu me coloquei muito nos lugares de vários de vocês quando falaram. Às vezes é um acidente maior, como esse do Frederico, que até chega ao desencarne, né? No meu caso, eu tive um ponto de mutação aí com relação a esse cumprimento das leis de trânsito e até esse questionamento, poxa, isso aqui, essa velocidade aqui está muito baixa, que nem a Margot falou, né? A gente chegar ao ponto de querer questionar, né, a lei maior de alguém que estudou para isso, como o Belmiro muito bem falou. Então, já aconteceu comigo. Lá em Brasília, tem muita tesourinha, né? E em uma daquelas tesourinhas que eu passava todo dia para ir para o trabalho, a velocidade era assim, devagar, quase parando, sabe? Como a Margot colocou mesmo. E algumas vezes, inclusive, meu filho chegou a falar da mesma forma que a Júlia falou com a Margot. Mas, mãe, a velocidade aqui é tanta. Mas eu só estou um pouquinho a mais, porque é muito pouco essa velocidade. E aí, um dia, estava sozinha, graças a Deus eu estava sozinha. Ele não estava no carro comigo, acho que ele estava doente, não foi para a escola, porque ele ia para a escola junto comigo, ele estudava na escola que eu trabalhava. Aí eu estava meio molhado, aquela chuvinha fininha, bem fininha, que faz o asfalto ficar deslizando, né? O pneu deslizar no asfalto. Eu fui, né? Eu não estava indo muito acima, não. Era só um pouquinho a mais do que era permitido naquele lugar. Mas aquele lugar era um lugar, tinha razão para isso, né? Era um lugar perigoso. Aí eu faço a curva e o carro desliza, eu perco totalmente o controle do volante. Assim, totalmente. Nunca aconteceu na minha vida, foi a primeira e única vez, mas aquilo ali foi um susto, gente. Um susto. Que eu só olhei para o retrovisor na hora e eu vi que não vinha ônibus nenhum atrás, porque passava muito ônibus naquele lugar também, que não vinha carro grande, que não vinha carro nenhum, mas principalmente eu visualizei tipo um ônibus, né, vindo atrás. O carro chegou a deslizar, que bateu no meio-fio, né, e estragou a roda, mas consegui continuar indo e chegou um ponto que quando ele bateu no meio-fio, aí parou, né, e eu consegui ter o controle de volta do volante e fui para o trabalho. Mas o meu coração bateu super forte, eu fiquei assim, foi um susto, mais um susto. E eu só agradeci, meu anjo protetor, por favor, eu agradeço demais a proteção que eu tive agora, eu agradeço demais que o Gabriel não estava comigo, eu agradeço demais que não vinha nenhum carro atrás, eu comecei a agradecer, sabe? E me arrepender do que eu tinha feito e falei assim, não, nunca mais vou fazer isso. Então, esse foi o ponto de mutação para mim, para eu me modificar aí. Às vezes, o ponto de mutação seria a criança falando, mas a criança falou comigo e não foi o ponto de mutação para mim, como não foi para Margot nesse momento. Mas para alguns felizes, às vezes esse é o ponto de mutação, é um aviso de alguém, né, que toca profundamente no nosso coração. E, infelizmente, para o Frederico, como ela colocou, a irmã do Fogo colocou aí, o ponto de mutação pode ser que seja esse, né? Porque ela colocou aí que ele vai precisar de auto-perdão, de paciência e muitas dolorosas intervenções cirúrgicas. Agora, uma coisa interessante, logo no próximo parágrafo, e aí eu termino aqui a minha fala, quando ela fala assim, de que a pessoa pergunta, né? Mas não é quanta dor desnecessária? Falou, não é dor desnecessária, né? E tem tribulações que a gente poderia evitar. E aí ela fala assim, a dor será tão grande e valorosa, ou seja, ela é tão grande e valorosa que ela vai ser o ponto de mutação para ele aí, ó, porque ela levará o Frederico à virtude da prudência em toda a eternidade. Então, quando ele reencarnar novamente, ele vai ter uma... Sabe aquelas pessoas, aí é o meu marido, que eu vou citar aqui, que
desde o primeiro momento que ele dirige, ele nunca descumpre com a regra de trânsito. Nunca. Que até enche o saco. Tem horas das pessoas que estão no carro e falam, mas você podia ir um pouquinho mais rápido. Não, essa é a velocidade. Entendeu? Então, assim, ponto de mutação para o Frederico aí. Que ele um dia ele vai chegar nesse... Né, ele vai adquirir essa virtude. E uma vez que a gente adquire uma virtude, né, gente? De verdade, a gente aprende no Espiritismo que a gente não retrograda. Uma vez que a gente adquire uma virtude, nunca se perde. Então, é isso aí. Vamos concentrar para que a gente chegue a um ponto de mutação mais rápido possível e consiga mudar, né? É isso, gente. Meus 200 aí. Laís, Não estamos te ouvindo. Não estou ouvindo a Margot. Posso falar um negócio enquanto isso? Rapidinho. agora, Uma coisa que está bugging me é o fato dele ter sido alertado durante o sono pela espiritualidade. O cara tão conectado, avisado, alertado. Então, mostra assim que a gente, sabe, é criança nesse estudo. é como a Laís É como a Laís estava falando, e como eu falei também, às vezes, olha, você escuta no sono, aí vem o seu Margot, teu áudio está ruim. Mas aqui, gente, não acha que é só porque o Frederico, que era médium, não, que aconteceu essa coisa. Uma desatenção, assim, mas foi tão grande a sensação de livramento que eu falei, cara, foi meu, porque eu não sou boa motorista, além de tudo, eu sou péssima motorista. Margot, não saiu nada que você estava falando sozinha. Ah, que pena. Não, o que eu tô dizendo é que o susto que eu levei na 95 essa semana que passou, eu acho. Vou falar, Rafael, não é que ele era melhor por ter sido médium, não. Eu estou dizendo que ele era médium, foi alertado e mesmo assim fez. Então, a gente tem que estar assim, double warned, entendeu? Gente, a gente está aqui lendo, discutindo e debatendo. Mesma coisa que eu vi. E Heloísa, tem algo a dizer, Heloísa? Essa discussão toda? É que no Brasil, eu não sei, eu sempre fui uma motorista que tomei muito cuidado, até porque eu acho assim que Deus me deu a vida e um corpo perfeito. Não vou entregar ele perfeito, mas eu cuido dele para ir o mais sem desastre, assim, quando eu chegar lá não tenha tanto desastre no meu corpo. E eu dirijo com bastante responsabilidade, porque eu também já comecei a dirigir com 43 anos, então já tinha visto muitos acidentes. No Brasil, o povo tira a carteira, eu acho, pelo celular. Não dou seta, a gente tem que prestar muita atenção dirigindo, principalmente em Florianópolis. Mudo de pista sem dar sinal, um monte de erros. Então, eu dirijo com muita cautela e respeito todos os sinais. É muito raro eu passar de 100, 110, 120. É muito raro porque primeiro eu tenho que me amar e também ter que amar os outros, que às vezes a gente que está imprudente não sofre nada, mas às vezes mata uma família porque foi imprudente, né? Como acontece muito aqui. Como Florianópolis é uma ilha, tem muita festa no verão, essas coisas, é muita gente alcoolizada.
todo dia eu pego BR, eu pego acidente ou de carro ou de moto, assim, uns 2, 3 dias um motoqueiro morto na estrada. Então, eu tenho muita consciência. E estudando a espiritualidade, eu tenho que ter, acho que mais responsabilidade que eu tenho conhecimento. É isso. Obrigada pela oportunidade. Fernando está por aí, Fernando? Eu só estou ouvindo. Ouviram o que eu falei? Ouvimos. Maravilha. Ótimo. É interessante porque a gente se torna, inclusive, Heloísa, exemplo para os outros. Né? Quer dizer, essa, por exemplo, a Margot, a 60 na Powerline, com a neta observando, ela se tornou naquele momento um exemplo negativo, né? Na formação da neta. Sem querer colocar a culpa na Margot, mas é importante a gente entender isso também, né? Que a gente, como a Heloísa colocou muito bem, né? E alguns de vocês também, não é só a gente com a gente mesmo, né, cara? É todo um conjunto de pessoas ao nosso redor. Então, a gente sofre um acidente, mata uma família, e além da responsabilidade de desencarnar como um suicida indireto, também tem a responsabilidade de ter assassinado, porque foi a imprevidência, você usou o carro de uma forma imprevidente e matou. Não é um crime de primeiro grau, né, seu Belmiro? Mas como é que fala, não sei, na linguagem da advocacia. Não é doloso, mas é crime. Hã? Não é doloso, mas é crime. Não é doloso, mas é um crime, né? Não provocou acidente especificamente para matar alguém. Mas provocou acidente e matou. Matou, aleijou, qualquer coisa. E perante a lei maior... O carro é uma arma, né? A gente tem que saber manusear essa arma. Exatamente, ao benefício social, né? Então, é importante também esse ponto, né? A gente entender que nós na nossa disciplina diária, a gente ilumina vidas de outros também. A gente irrita o velocista, como a gente também se irrita quando tem uma roda presa na frente da gente, indo a 45 numa pista de 45. Um absurdo isso, né, Mago? Então, é importante a gente também entender que o cara não é roda presa. Na verdade, está sendo um exemplo da espiritualidade para frear a nossa própria ansiedade numa condução melhor do nosso carro, do nosso veículo, né? Se me permite, eu não sei se todos conheceram o Gugu Liberato, que era apresentador de televisão aqui no Brasil, morava em Miami, rico, riquíssimo. Não estamos jogando. Seu áudio... 60 anos de idade, ele resolve, não sei se era ar-condicionado, não sei se era uma lâmpada, não me lembro agora o que, ele resolve subir lá no forro. O forro dessa mansão dele tinha 4 metros de pé direito. Para quem não sabe o que é pé direito, é de altura. Do chão até o forro, 4 metros. Muito bem. Esse forro, de gesso, sei lá o que era, não aguentou o peso do Gugu Liberato e ele caiu lá de cima e morreu. Quer dizer, fisicamente foi um acidente, espiritualmente foi um tremendo suicídio. Cara rico, não precisava economizar, sei lá, 10, 50 dólares, 100 dólares, qualquer besteira assim, é que isso aí, dizer aqui das brincadeiras da gente, isso aí é dinheiro de pinga, é um cafezinho. Para ele é menos de um cafezinho, era, infelizmente para ele era. Resultado, morreu, está uma confusão danada lá com relação à herança, mas ele espiritualmente deve estar passando pelas, vamos chamar de penalidades ou privações, ou sei lá o que vai chamar, que o Espiritismo impõe a essa alma que cometeu um suicídio, no caso dele. No caso dele foi burrice, foi imprudência, foi
nunca pensou que ia acontecer isso, do fogo ceder, mas ele não tinha que subir lá. Chamasse alguém que pegava uma escada, ia lá, tirava o fogo, entrava, fazia o que tinha que fazer e pronto. E o dinheiro que ele ia gastar, além do mais, além de ser muito pouco para ele, podia ser muito para aquele que ia prestar o serviço. Ainda tinha mais essa. Ele vai ter que pagar mais esse. É verdade. Então, você vê que a ansiedade está por trás de muitos desses acidentes evitáveis, né? Quer dizer, você tem um projeto a ser realizado, né? Pegar alguma coisa no Eric. E você precisa avaliar, ver se aquilo vai suportar o seu peso. Isso aí, mas o ansioso não mede as consequências. Vai lá e faz. Aí esse acidente morre. Então, você vê que o acidente em si é fruto de uma ansiedade profunda que a gente carrega na gente, como a Letícia colocou, né? Que hoje ela entende que a ansiedade que provoca nela certas situações, provavelmente a Margot também, né? Uma pessoa ansiosa, e eu também. Acho que todos nós temos um grau de ansiedade a ser trabalhado, né? Em todos os sentidos, né? Às vezes a gente é ansioso nas questões do lar, né? Nas questões do trabalho cotidiano, ansioso nas relações em relação aos filhos, né? Que é um resultado rápido quando ele precisa de tempo para poder administrar as transformações da sua própria vida, né? Profissional, amorosa, o que seja. Enfim, então você vê que a ansiedade ela está por trás até da pressa de crescer, né? Quer dizer, o que o Costa falou, né? O que o Rafael falou, né? Essa ansiedade do crescimento nos faz gerar a culpa, por exemplo. Por que é que eu sei tanto e não consigo, ainda erro nessas coisas tão simples no dia a dia? Isso aí é uma ansiedade que impulsiona a gente a querer apressar as coisas que têm o seu tempo. Tudo tem o seu tempo para acontecer. Então, eu tenho tempo para sair de casa e chegar no centro. Por que que eu vou apressar esse tempo? Né? Aí vem a velocidade. Mas por trás desse acréscimo de velocidade e pressa, tem a ansiedade das coisas acontecerem rápido demais, quando na vida, na natureza, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu processo lento e gradual de transformação. Então, você vê que é aquietar a alma, né? Aquietar a alma no tempo de Deus, como os nossos irmãos evangélicos falam muito, né? O tempo de Deus, né? E o tempo de Deus ele é válido para tudo na nossa vida. Nossa relação com o nosso cônjuge, nossa relação com os filhos, nossa relação com as nossas atividades diárias, né? Com a gente mesmo, né? Enfim, é isso, né? É jogar a gente na humildade de entender os nossos limites, as nossas previdências para as coisas que aconteçam com mais segurança, né? Como foi o Gugu, que morreu estupidamente, né? Caindo de um Eric, que não suportou o próprio peso. Né? O Frederico, numa pista em alta velocidade, numa área urbana, e se acidenta e morre. Então, acho que o grande desafio do capítulo proposto é trabalhar essa ansiedade, né? De viver no tempo que as coisas têm que acontecer, né? Não no nosso tempo. Né? Só uma coisinha, Alexandre. Você falou aí a respeito de reconhecer os nossos limites. Uhum. Reconhecer os nossos limites. Eu aprendi a reconhecer os meus limites. Eu sempre era o faz tudo é fácil, tudo é... Né? De repente, um dia, eu estou aqui em cima de uma cadeira, trocando uma lâmpada e quase caí. Aí eu aprendi o meu limite. Chega de fazer bobagem. Tem que trocar uma lâmpada? Vai lá, pega a escadinha, vai até lá em cima e tal. Quase caí da cadeira, de repente podia quebrar um braço, podia bater com a cabeça, podia até morrer, dependendo do jeito que caísse. Né? Poderia até morrido. Então, tal como no caso do caminhão, sobre o qual eu quase entrei, porque fui atender o celular a 140 por hora, eu aprendi a respeitar os meus limites. Mas é muito difícil a gente reconhecer que tem limites. Não, eu não, comigo não, eu estou inteiraço aqui, vou ali e faço isso já.
deixa para o back. Não. Aprenda a respeitar os seus limites. Vai fazer um serviço elétrico? Não faça. Ou chama um eletricista, o primeiro vai lá e desliga o disjuntor. Primeira coisa, vai lá e desliga. Pronto. Agora pode trabalhar sossegado. Não vai correr o risco de meter uma chave de fenda lá, prender a mão agarrada na chave de fenda e morrer de um choquezinho de 220 volts, que é a nossa voltagem aqui. Aprenda a respeitar seus limites. Você tem limites aos 40 anos, você tem limites aos 60 e muito mais limites depois de 80. Com certeza, não dá. Estou passando muito do meu limite, 100 por hora na BR. Mas, em todo caso, por enquanto, eu vou em frente. Mônica, você não falou nada, ficou quietinha até agora. Cadê a Mônica? Voltou. Gente, desculpa, eu tô num sono danado hoje. Não dormi direito. Eu não dormi direito a noite passada, eu tô aqui escutando vocês, aprendendo, mas eu estou num sono, que acho que depois que a gente terminar essa sessão, eu vou deitar no sofá e dar uma cochilada. Ótimo, faça isso mesmo. Respeite seus limites. Aí também acho que tem a ver. Eu tive Covid essa semana, né? Ah, sim. Ainda está se recuperando, né? Eu não dormi direito ontem à noite. Desculpa, gente, eu estou aqui escutando. Eu estou com sono danado. O Covid dá sono mesmo, sabia? A gente fica sonolenta depois. Eu tive, e minha família inteira que veio para cá, todo mundo está reclamando disso, que fica sonolento. Eu já sou sonolenta mesmo, já. Mas eu tenho uma pergunta aqui. Aqui no início que ela fala daquela Rosângela que quando olha para ele se apieda da situação do amigo e tal, aí fala que ela teve um mal-estar devido à cessão espontânea de energias. Como é que é isso? Você pode me explicar? Sim. Como sessão espontânea de energia? Como que é? Para quem? Para ele? Não entendi essa parte. Quando você encontra uma pessoa extremamente necessitada energeticamente e você se propõe a ajudá-la, é como se você tivesse automaticamente doando energia e ela carente absorvendo. E às vezes a gente faz isso sem se dar conta. Às vezes você encontra um amigo, o amigo está cheio de problemas, você para, não, fala aí o que houve. Aí o cara começa a falar. No final ele sai feliz da vida, pulando de alegria, e você todo esgotado. Você, naquela conversa, você doou energia e ele absorveu a energia, mesmo que você não tenha consciência disso. Por exemplo, você que trabalha com massagem, né? Você mexe na pessoa, aí a pessoa chega lá quebrada. Aí quando ela sai, nossa, a sua massagem foi miraculosa, eu estou me sentindo super bem, e vai embora para casa. Quando ela sai, você, nossa senhora, mas essa mulher me sugou, viu? Meu Deus, já aconteceu isso com você? Sim, mas o que eu não entendi... A mesma coisa. A Rosângela se aproximou do paciente e ele absorveu a energia dela e ela doou por comiseração, por misericórdia. Ela ficou sentida com aquela situação do poderio e ela foi automaticamente doando sem perceber. Mesmo ele não estando mais no corpo, então ela estava doando para o perispírito, no caso. Amor, a vida no mundo espiritual ela é tão física quanto aqui, só que em outra dimensão. O perispírito é um corpo físico, em outra dimensão. Então, o fluido vital que a gente tem no corpo físico é oriundo do perispírito. Mesmo ele estando inconsciente, ele absorve a doação. Sim, claro.
Entendi. A Laís, Ok. uma coisa não, Laís? Acho que a gente termina. Eu só queria, eu me lembrei aqui, quando estava a Margot no início, estava falando a questão do celular, e o Belmiro também falou, e esqueci agora. Mas tem uma feature, esqueci o nome aqui, uma característica no celular, né, que algumas pessoas que eu conheço usam, que eu acho que, de repente, é algo que vale a pena utilizar. Eu vou até procurar, porque eu não sei como é que usa, mas é que colocar a mensagem de quando você está dirigindo, aí é uma mensagem automática. A minha amiga sempre coloca, quando ela está dirigindo, logo que ela entra no carro, ela já coloca essa mensagem. Então, se você ligar para ela não vai ter ansiedade de atender. Por quê? Porque ela sabe que ela já colocou aquela mensagem lá, que a pessoa vai ter um retorno. A pessoa que ligou para ela, seja emergência, seja o que for, a pessoa vai ter o retorno lá, porque vai receber aquela mensagem automática. Eu não estou atendendo o telefone agora, porque eu estou dirigindo. Deixa uma mensagem que eu falo com você depois. Sempre que eu ligo para ela, se tem essa mensagem é porque ela está dirigindo. Eu tenho 2 pessoas que elas sempre fazem isso. Eu acho que é algo que ajuda com essa questão da ansiedade, porque realmente, no caso, eu não tenho essa ansiedade de atender logo, mas eu sei que tem pessoas que têm, eu sei que tem pessoas que têm até no trabalho. No trabalho eu já tive problemas com pessoas trabalhando comigo, que eu tive que falar, olha, você precisa colocar o seu celular no bolso ou colocar numa bolsa em algum lugar, porque agora você está no trabalho e você precisa focar no que você está fazendo aqui no trabalho. Tem pessoas que não conseguem, porque tem que dar o retorno, porque é aquela ansiedade que eu tenho que dar o retorno para quem... E se for uma emergência? Né? A pessoa criou isso, né? Então, eu acho que, de repente, essa como que é, gente? Feature que tem no celular, que dá para fazer, então eu acho que é uma boa ideia aí para ajudar com essa questão da ansiedade. Driving mode. É um Driving mode, isso aplicativo. Terminamos nosso trabalho. Eu quero aprender isso. Tá, então depois o Rafael te dá uma bola. Maravilha, né, gente? Então terminamos o trabalho. E alguém quer fazer a prece final para a gente? Alguém? Débora, quer fazer para a gente a prece de hoje? Posso fazer. Vamos então fechar os nossos olhos e pensar sobre tudo aquilo que foi conversado, debatido, estudado no dia de hoje, agradecendo ao nosso anjo da guarda que está ao nosso lado, sempre nos orientando, nos incluindo. É essa lição maravilhosa da irmã Cidufo, que veio para nos acordar, nos alertar, nos fazer pensar na nossa mudança, como sempre. Agradecemos a esse ano que se inicia, aos nossos encontros que aqui iniciamos hoje, pedindo a sua bênção àqueles que não puderam participar, pedindo a bênção a todos nós aqui presentes, a intuição, a luz, a coragem de olharmos para nós mesmos e fazermos as mudanças tão necessárias. Mestre, pedimos a sua luz, seu auxílio. E assim, agradecemos mais uma vez a oportunidade do estudo, pedindo muita luz para darmos continuidade a esse nosso domingo, com chuva ou com sol, e que possamos abraçar a nossa família, nossos entes queridos, e seguirmos em frente, Senhor.
até o próximo encontro. Muito obrigada, Pai, que assim seja.